Amém, irmãos? Amém? Amém? Que bom que vocês estão cheios de assunto com o outro, né? Isso é bom, ué. Amizade, né? Vamos nos acalmar, começar nosso estudo. Vira pro irmãozinho do lado e fala assim, ó: agora Deus vai falar comigo. É para falar, é para falar. Isso, agora Deus vai falar comigo. Shhh, vamos orar para a gente começar? Ora para nós aí, Terezinha. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, papai, porque o Senhor é bom. Todos têm o Senhor é bom. Para aquele que cuida de nós, que nos concede vida e vida plena na sua presença. Obrigada por ter nos escolhido, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos no dia de hoje, como igreja, como povo do Senhor, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, nossa mente, nosso coração. Nos concede mesmo discernimento espiritual, muito aprendizado com o Senhor, Pai. Continue usando o nosso pastor Mateus com graça, com ousadia, com intrepidez. E Deus, prepare o nosso coração mesmo, Senhor. Estejamos com os corações abertos, quebrantados, para aprender mais e mais com o Senhor. Em nome de Jesus, é a minha oração. Amém. Vocês querem ar-condicionado ligado ou desligado? Por enquanto tá bom. Mas Por enquanto não. Então tá bom. E aí desliga. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Semana passada caiu uma pancada no horário do estudo. Até que veio muita gente. Até que veio muita gente em relação à chuva que caiu, né? Mas muita gente faltou por causa da chuva, muito forte mesmo aqui na região. Mas glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Semana passada nós falamos do versículo 6 ao 13, onde Paulo combate a hipocrisia dos coríntios, onde o apóstolo Paulo ironiza os coríntios que se achavam superiores e mostra que ele, como apóstolo, que de fato era alguém com uma posição mais elevada, mesmo com essa posição se humilha. Então é aquele negócio: quem pode se achar, não se acha, mas quem não pode se achar, se acha. Era exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. É a gente também. Hoje é assim também. Quem se acha é porque não pode se achar. Quem não se acha é que pode se achar. E o apóstolo Paulo mostra para nós aqui que a soberba dos coríntios é um grande pecado, uma grande falha e um grande erro. Então ele é ríspido ou rígido ou exorta aquela igreja, porque era o que aquela igreja precisava ouvir. Só que agora, a partir do versículo 14, Paulo vai mostrar que tudo isso era em amor. Irmãos, uma das maiores provas que alguém te ama é quando esse alguém corrige você. Se alguém não te amasse, ele permitiria que você vivesse aí do jeito que você bem pensasse. Mas o apóstolo Paulo era um apóstolo. E um apóstolo que fundou aquela igreja. E como um apóstolo que fundou aquela igreja, ele amava aqueles irmãos. Então ele tem que corrigir os irmãos. E aí nessa carta é carta de correção. Estou com uma dificuldade para falar aqui, mas vai dar certo. Dor de garganta, um negócio estranho. Mas é uma carta de correção. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Primeiro, ele chama aqueles irmãos de soberbos. Ele mostra a vaidade daquele povo. Ele mostra com ironia o pecado daquele povo. Olha o versículo 8, por exemplo. Já estáis fartos, já estáis ricos. Olha o versículo 10. Nós somos loucos e vós sábios. Nós somos fracos e vós fortes. Vós sois nobres e nós desprezíveis.
Então o apóstolo Paulo está sendo irônico ao corrigir aquele povo. Só que aqui ele está dizendo, eu não estou sendo assim, rígido, irônico, corrigindo vocês para envergonhar vocês. Não é essa a intenção. Irmãos, parece que quando a gente quer corrigir alguém, parece que a gente está querendo envergonhar esse alguém. Parece que quando a gente senta, o irmãozinho e a irmãzinha, o irmãozinho e a irmãzinha estão brigando na igreja. Aí senta os dois lá, vocês estão brigando na igreja por quê? Aí um acha assim, está querendo me envergonhar, está querendo me colocar, como é que fala? Me expor. Mas na verdade não é isso. Na verdade é um amor, é um conserto. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu não escrevo isso. Eu não estou falando isso com vocês para envergonhar vocês. E perceba, aqui na igreja, quando a gente corrige alguém, fica sabendo, o pastor e o irmão e o outro. E de vez em quando as boquinhas fala para outros. Só que aqui nós estamos há 2000 anos. Tem 2000 anos que a igreja do Senhor sabe os problemas da igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, essa exposição toda não é para envergonhar vocês. Essa primeira capítulo 4, versículo 14. Essa exposição toda não é para o mal, é para o bem. E eu preciso que você entenda que a vida com Cristo e a vida numa igreja, a vida na congregação, não é uma vida privada. Quando você vem para a igreja, você não tem simplesmente uma vida privada. Deixa eu te explicar. Você tem a sua particularidade. Tem coisa da sua vida, irmão, que é só você. Tem coisa na sua vida que é só você e sua família. Tem coisa da sua vida que é só você e seu patrão. Só que tem coisa da sua vida que envolve a igreja. Tem coisa na sua vida que envolve o todo. E coisas que envolvem o todo precisam ser tratadas às vezes com o todo. Porque tem gente que é assim, não, eu vou na igreja, mas não me exponha, não mostre os meus erros, não me chame para ministério. Não é assim uma vida cristã na igreja. Nós estamos aqui expostos um ao outro. E é isso que nos faz crescer, a exposição. Então eu chego aqui para pregar e estou me expondo. Se eu não viver de acordo com o que eu estou falando, vocês precisam me corrigir. E vocês estão aqui também liderando, servindo, trabalhando, etc, etc. Vocês também estão se expondo. E tem um lado bom, mas também tem um lado difícil. Porque quanto mais exposição, mais cobrança. Quanto mais você dá a cara, mais você pode tomar tapa na cara. Então aqui, Paulo está dizendo, eu não estou escrevendo para envergonhar vocês, eu estou escrevendo porque vocês precisam. Olha o texto. Pelo contrário. Ou seja, a intenção não é expor vocês. Tem hora que o líder corrige e o liderado sai chateado. Tem hora que o líder corrige e o liderado sai entendendo errado aquela correção. Só que Paulo está dizendo, não é para envergonhar vocês. Pelo contrário, ou seja, tem uma intenção que vocês não estão conseguindo observar. Você já parou para pensar, irmãos, que isso é uma grande realidade da minha e na sua vida? Tem coisas que a gente ouve, tem situações que pessoas fazem com a gente, que às vezes não é a intenção que você está achando que aquela pessoa tem. Mas por que fulano está falando isso comigo? Mas por que fulano está entrando nessa história? Talvez fulano está entrando nessa história para te ajudar. Não é para envergonhar, pelo contrário, ou seja, vocês entenderam o oposto. Já tentou ajudar alguém e saiu como errado? Já tentou fazer o bem e saiu como a pessoa errada? Paulo está dizendo, não é para envergonhar, o contrário. É totalmente o contrário. A minha intenção não é derrubar, a minha intenção é levantar. Quando o apóstolo Paulo corrige essa igreja, não é para tirar ministério de pessoas, não é para excluir pessoas, apesar que daqui a pouco haverá uma exclusão, mas não porque Paulo quis, e sim porque o homem procurou. Não para humilhar e diminuir ninguém, não, pelo contrário. Então, já que essa exposição não é para envergonhar, é para quê? Paulo diz, olha, para vos admoestar, corrigir, exortar, colocar na mente algo bom, como a filhos meus amados.
Então Paulo está chamando de soberbo, Paulo está chamando de vaidoso, Paulo está ironicamente chamando de forte, ironicamente chamando de sábio, Paulo está falando que aquele povo está causando divisão na igreja, Paulo está exortando quanto à vaidade do coração dos coríntios, e depois que ele corrige, ele fala assim, tudo isso é porque eu amo vocês. Não é isso? Quem ama fala a verdade, não fala? Quem ama, irmãos, toca na ferida. Quem ama vai no ponto certo da situação. E eu tenho aprendido umas coisas na vida. Nós temos que exortar e exortar em amor. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo para Timóteo fala que temos que pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, com longanimidade, mas com doutrina. A doutrina te faz ser rígido, mas a longanimidade te faz ser amoroso. Então, numa correção, numa exortação, numa pregação, num convívio com a pessoa, você é longânimo. O que é ser longânimo? Tardio ao irar. É o contrário do estupim curto. É aquela pessoa que, por ser tardia ao irar, tem domínio próprio. Essa pessoa. O contrário disso é o estupim curto, o pavio curto. Só que essa pessoa que é tardia ao irar, ela faz tudo isso através da doutrina. E a doutrina não me deixa e não te deixa, e não deixa Paulo aqui em Corinto, passar a mão na cabeça de ninguém. A doutrina não deixa. Porque você vai ter que escolher ou flexibilizar ou firmar os pés e as estacas na doutrina. Você vai ter que decidir. Cada caso é um caso? Tem situação que sim. Tem situação que sim. Mas, no geral, e na maioria das vezes, cada caso não é um caso. Cada caso é ou terá que se ver com a doutrina estabelecida. Então Paulo está dizendo que ele ama, e por amar, irmãos, ele foi duro com aqueles irmãos. E eu tenho aprendido a ir direto ao ponto. Ir direto ao ponto. É a melhor coisa do que você ficar rodeando. O Bernardo está batendo no Júlio lá. Ô Bernardo, como é que é legal, né? A gente amar as pessoas, né? Como é que é bom a gente cuidar do convívio. Bernardo, você está pecando porque você está fazendo isso aí. Como é que é esse negócio? Você está ou não está? Me fala. A gente perde tempo rodeando uma situaçãozinha, perde tempo com medo de magoar a pessoinha, a gente perde tempo com medo de perder pessoas, quando na verdade, se você for firme na doutrina, você primeiro obedece a palavra e também é capaz de ser longânimo. Ser firme na doutrina não quer dizer que você é sem educação. Ser firme na doutrina quer dizer que você não negocia o inegociável. Nós estamos negociando as coisas que são inegociáveis hoje, porque tudo depende da pessoa, depende do dízimo da pessoa, depende do salário da pessoa, depende da influência da pessoa. Irmãos, não deveria depender de nada disso. O que está escrito, está escrito. Então Paulo está dizendo, não é para envergonhar vocês. A intenção é o oposto. A intenção é demonstrar o meu amor. A própria palavra diz, né, se eu não me engano em Hebreus, que a correção, na hora, não parece surtir efeito, não parece ser boa, mas depois você vai gozar daquilo ali, depois você vai aproveitar daquilo ali, mas na hora da correção ninguém quer ouvir, na hora da correção ninguém quer reconhecer o erro. Eu também sou assim. Às vezes acontece algumas coisas no ministério que eu falo assim, não tem como, não dá. Aí depois eu vou refletir. Aí tem hora que eu continuo assim, não, estou certo mesmo. Mas tem hora que eu falo assim, não, exagerei. Não é para tanto. Fizeram isso por causa disso e disso. Fizeram isso porque a igreja é um todo, não é só eu. Entendeu? Então, eu sofro com isso e vocês também, todo mundo. Só que nós precisamos entender que, se tivermos líderes maduros e saudáveis, tudo, irmãos, é para o amor, é para o crescimento da obra em amor. Tudo que acontece na igreja é pensando no todo. Tudo que acontece no ministério é pensando no todo. Ah, mas eu saí prejudicado. Saí. Só que talvez a sua situação prejudicada melhorou para a igreja inteira.
Não é isso? É possível isso acontecer. E aí? E acontece muito individualmente também. Às vezes você... Deus, é igual eu estava ouvindo hoje uma pregação falando de Pedro conversando com Cristo. Cristo conversando com Pedro. Uhum. Eu falo, Pedro, o diabo quer te peneirar. Como trigo. Então tem hora que... Por que ele fala em trigo? Porque ele também fala em separar o joio do trigo, né? Uhum. Então tem hora que parece que as portas não abrem, mas é porque a gente internamente tem que ser peneirado. Com certeza, às vezes a gente está no campo ali ainda do treinamento. E tudo isso é porque Deus nos ama. Tudo isso é porque Deus nos protege. Eu exorto quem eu amo. Quem eu amo. Confesso para você, quem é próximo de mim, quem eu confio, a minha esposa, meu filho, o resto. Exato. Não tem nem energia para fazer isso. Na verdade, não tem energia para isso. Então agora, a partir do versículo 15, Paulo vai mostrar o tanto que ele tem motivo para amar aquele povo e o tanto que aquele povo deveria amar Paulo. Então olha para você ver, irmão, a inteligência de Paulo. Ele exorta, ele bate. Depois que ele bate, ele fala, eu posso bater. A intenção é boa. E depois ele prova o porquê que a intenção é boa. Os escritos de Paulo são inteligentíssimos. Mas é óbvio que inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Só que ele vem num entendimento, ele vem numa excelente retórica. Ele vem numa... Como é que fala, gente? Ele forma um pensamento excelente. Primeiro ele bate, depois ele fala que a intenção é boa e depois ele explica o porquê que ele pode bater. Agora, olha por que Paulo poderia exortar aquela igreja como ninguém. 15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, a palavra aqui é paidagogo ou pedagogo. O que é pedagogo? Era um escravo, nessa época eu estou falando, né? Era um escravo que treinava as crianças até chegar a uma fase adulta. Então era um escravo responsável pelo ensino de uma criança. Então Paulo está falando, ainda que vocês tenham várias pessoas que ensinem vocês, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Duas situações aqui. Primeiro, Paulo está mostrando quem gerou aquele povo e quem é o líder primeiro e primário daquele povo, é Paulo. Paulo está dizendo, olha, vocês podem ouvir um monte de gente. Vamos supor que vocês tivessem aí muitos líderes na cidade de Corinto. Só que pai, você só tem um. Ou seja, aqueles que ouviram de Paulo, tinham que reconhecer que foi por intermédio de Paulo que eles foram para Cristo. Agora olha que interessante na Bíblia, né? Em Mateus capítulo 23, a Bíblia diz assim, olha, a ninguém chamais na terra de pai, porque pai só tem um que é Deus. Só que em Efésios 6, Paulo ensina os filhos sobre os pais. E em 1 Coríntios 4, Paulo diz que ele é pai. Daqui a pouco ele vai falar que ele é pai de Timóteo. Como é que a Bíblia diz que não pode chamar ninguém de pai? Se o próprio Paulo está chamando a pessoa ele mesmo de pai das pessoas. Está vendo como é que a Bíblia, assim, às vezes os teólogos da teologia liberal dizem que existem muitas contradições na Bíblia. Mas não é contradição. A Bíblia precisa ser interpretada. Quando Jesus fala lá, combatendo os fariseus, que ninguém pode ser chamado de pai, ele está condenando a soberba religiosa, o orgulho religioso. Eu sou responsável por vocês. Vocês estão na minha cobertura espiritual. Nada pode acontecer com vocês que eu não saiba, que eu não viva, que eu não permita, que eu não autorize. Eu sou o dono da vida de vocês. A ninguém chamais pai. Agora, no reconhecimento de quem levou a pessoa para Cristo, eu sou pai de vocês, Paulo está falando. Eu sou como aquele que gerou vocês em Cristo. Paulo está dizendo, eu fui até aí a cidade de Corinto, fiquei 1 ano e 6 meses aí pregando para vocês, plantei essa igreja aí, vocês precisam reconhecer o meu trabalho. Agora perceba comigo, você consegue lembrar do seu primeiro líder? Lembra aí quem foi o seu primeiro líder? Aquele que te formou em Cristo. Quem foi aquele que te ensinou Cristo? Quem foi aquele que te ensinou a doutrina? Quem foi aquele que
investiu em você quando você era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Amém, da Daniela. Mas dos outros aqui talvez não. Com certeza vocês já tiveram uma caminhada cristã e chegaram aqui depois. Né? Quem foi o primeiro? Paulo está dizendo, eu fui o primeiro. Eu fui o pai de vocês. Eu gerei vocês em Cristo. E é triste, irmãos. Por que isso aqui é tão importante? Porque lá na segunda carta, daqui a pouco a gente pode ler um pedacinho dela, os coríntios estavam duvidando do apostolado de Paulo. Paulo chega na igreja, funda a igreja, discipula aquelas pessoas, treina aquelas pessoas, entre aspas, ganha aquela pessoa para Cristo, passa um tempinho, Paulo nem apóstolo é, Paulo não é apóstolo não. Irmão, tem um negócio ingrato na vida, eu aprendi. Sabe quem é a pessoa mais ingrata dessa vida? Ovelha. Vocês, ingratos. Porque a pessoa treina, a pessoa investe, daqui a pouco o pastor já não serve mais. Daqui a pouco esse pastor já não é para mim mais. E eu aprendi que vocês são ingratos. Muito. Então o que eu tenho que fazer? Guardar meu coração em Cristo. É isso? E vocês tentarem ser cada dia mais gratos. E eu, como ovelha, também olhar para o meu pastor e não ser ingrato. Pensar, poxa, nem tudo acontece como eu quero. Quase tudo não acontece como eu quero. Mas tem coisa que acontece como eu quero. E eu preciso agradecer quem andou comigo lá atrás. Eu preciso lembrar do pastor que me ordenou. Eu preciso pensar dos meus pais que me treinaram em Cristo, apesar de eu ter vivido com eles e com o mundo e com tudo de sujo. Mas depois que eu nasci de novo, depois que eu converti de fato, quem me pastoreou? Quem cuidou de mim? Quem me deu a primeira oportunidade? Quem foi o primeiro a me convidar para pregar? Quem permitiu que eu desse aula num seminário? A gente tem que lembrar de tudo isso. Paulo está dizendo, na vida de vocês, isso tudo aí fui eu. Vocês podem ter vários mestres, vários líderes, mas eu cheguei primeiro e sou pai de vocês, eu gerei vocês. Então, resumindo, é por isso que eu posso exortar vocês. Quem tem uma caminhada cristã aqui de pelo menos 10 anos, sabe do que eu estou falando. Você já está aqui na Lagoinha Mangabeiras, por exemplo. Só que o seu pastor sempre vai ser o seu pastor lá de trás. Sempre vai ser. E eu não tenho ciúme disso não. Cheguei na vida de vocês agora. Tem gente que já está caminhando com vocês há muito tempo. E só porque vocês não estão congregando com ele mais, não quer dizer que você não tem o respeito de uma ovelha. Que foi cuidada por ele, que foi abençoada por aquele ministério, abençoada por aquela vida. Então você está triste, está desesperado, está angustiado. Aí eu estou aqui, o pastor está aqui. Mas você fala assim, o pastor está ali, que bênção. Mas eu acho que esse assunto, eu acho que eu quero conversar lá, pastor lá. Acontece. Ainda mais quando você gera mais vínculo com um do que com o outro. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó. Eu posso xingar vocês, tá? Eu posso exortar vocês, porque eu não sou qualquer um não, eu sou o pai de vocês. Irmão, é muito gostoso ouvir uma repreensão de quem te ama. É muito bom. Porque você está vendo ali que o cara quer o seu bem. Tem gente que só quer achar defeito em você, irmão. Mas tem gente que quer o seu bem. E quando você quer o bem de uma pessoa, você vai direto ao ponto, mas com longanimidade. Voltando na primeira frase. Na primeira parte do estudo aqui. Com longanimidade. Porque você quer o bem daquela pessoa. Estou falando para o seu bem. Ah, irmão, hoje eu sei o que é isso. Hoje eu sou pai. E daqui a pouco eu vou saber mais ainda. Só que quando o meu pai falava, Mateus, não fica até 10 horas na noite da rua, não. Eu falei, mas por quê? Todo mundo fica. Mateus, meu pai me buscava na pracinha da cidade que eu morava. E eu achava aquilo uma vergonha. Hoje eu sei, era cuidado. Era amor, é meu pai. Hoje quando Samuel fala assim, meu pai, com a minha esposa, com a Mariana. Meu pai, tipo assim, eu vou lá pro meu pai. Aí chega lá, papai. Aí, hoje a gente sabe o que é amor por um filho. Então meu pai me exortava porque eu sou ainda filho. E os pastores que passaram pela minha vida, e o pastor que me ordenou, chamado Tiago Guedes,
Até hoje, a gente conversa. E hoje parece que ele é um colega de ministério. Não, ele é o pastor que me ordenou. A gente acostuma com as coisas, mas ele é o pastor que me ordenou. Ele é aquele que me deu oportunidade. Não é isso? Então é assim que a gente tem que andar. E Paulo está dizendo, eu exorto vocês porque eu sou esse na vida de vocês. Eu gerei vocês. Irmão, quem gerou a gente tem moral para falar com a gente. Quem disciplinou a gente, discipulou a gente tem moral. E ó, se você é um cristão genuíno, você se submete. Você se submete. Porque não é qualquer um, não. Sabe aquele negócio assim, ninguém põe a mão na minha cabeça. Tá certo, não é qualquer um que põe a mão na cabeça da gente, não. Mas quem comeu 1 quilo de sal com a gente, quem nos deu oportunidades, quem acreditou na gente, irmão, esse a gente tem que abaixar a cabeça e falar assim, o senhor está certo. Porque geralmente está certo. Na maioria das vezes está certo. Então, na maioria das vezes, quem chegou primeiro que a gente, está certo. Dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto de uma igreja saudável, dentro de um contexto de alguém que ama o Senhor, dentro de um contexto de quem quer o seu bem, dentro desse contexto, na maioria das vezes a pessoa está certa. Não é isso? Mateus, Oi. você fala dessa coisa do pai, não pode ser uma coisa de semântica, não? Em vez de ser uma tradição bíblica? Não, é exatamente isso. Não, mas ele fala assim, às vezes tinha uma palavra que... Significado da palavra. Era diferente do aba, por Aham, exemplo. aham. E Sim, a gente tem os Tipo aba, pai, padrinho, aba. padrinho. correto. Pai da fé. Isso, a gente pode olhar se é a mesma palavra no grego. Lá no início, nas primeiras bíblias, por exemplo. Podem ter as primeiras traduções, os primeiros manuscritos. Ó, pode ser que seja a mesma palavra no grego e a mesma palavra no grego com vários sentidos da palavra. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Agora, a ideia de ser chamado pai ou de chamar pai, essa ideia parece contraditória numa leitura rasa. Mas, obviamente, Mateus 23 é o combate à vaidade ministerial dos fariseus. E aqui, Paulo não. Paulo não está na vaidade. Paulo está requerendo algo que é dele mesmo. Eu sou pai de vocês. Eu gerei vocês. Você já até falou isso num culto de pastorear, sabendo que você pastoreia as ovelhas de Cristo. De Cristo. Não são suas. Com certeza. Aí, olha esse Paulo. Olha a moral que ele tem para exortar do jeito que exortou no capítulo 4 aquela igreja. 16. Admoesto-vos. De novo ele usa essa expressão. Portanto, já que eu sou isso de vocês, já que eu sou pai de vocês, já que eu preguei primeiro para vocês, aqui sejais meus imitadores. Aí então, irmão, aquela situação que agora é boa para o líder, agora complicou para o líder. Porque esse líder que você teve de primeiro, ele tem sim uma ordem, ele tem sim um poder, ele tem sim uma liderança sobre você. Mas será que ele também pode falar isso? Qual líder aqui pode falar isso? Me imita. Sejam meus imitadores. Porque aí, meu irmão, sai da responsabilidade do liderado e passa para o líder. Olha, sejam meus imitadores. E Paulo não falou só isso aqui, só aqui isso não. Ele falou isso várias vezes. Por exemplo, ele falou isso em 1 Coríntios 4,16. Ele falou isso em 1 Coríntios 11:1. Ele falou para sermos imitadores de Deus em Efésios 5. E ele falou para imitar ele em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Assim como ele é de Cristo. Então, nesses textos, isso, ele está dizendo, já que eu sou pai de vocês, eu estou dando uma ordem para vocês. Qual ordem? Sejam meus imitadores. É muito fácil imitar, seguir e obedecer e servir a um líder que imita Jesus Cristo, que parece com Jesus. Existem lideranças que você não consegue se submeter, porque tem tudo menos Jesus Cristo ali dentro. Existem lideranças que você não consegue se submeter, porque se você estiver afiado aí no discernimento de espírito, você vê que não tem Jesus ali. Agora, quando o líder se parece com Cristo, o líder tem a autoridade de falar assim, olha, me imite. Pode me imitar. 1 Coríntios 11:1 diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, no que eu imito Cristo, me imite. Naquilo que eu ando como Cristo, me imite.
Tem um pastor que eu gosto muito, que ele corrige um pouco essa ideia. Por exemplo, a gente fala assim, né? Olha, gente, ó, não olha para o homem não. Não olha para o homem não. O homem é falho. Verdade. Não fixe. Não, como é que é? Não fixe. Não fixe o seu olhar tanto no homem. É verdade. Só que você pode ter sim. Você pode ter sim. Amém. Aqui dá de tudo, né, gente? É glória. Você pode ter sim referências. Referências. Quem é a sua referência ministerial? Onde você quer chegar no ministério? Em quem você se espelha? Qual é o líder que você fala, poxa, que bacana, que legal? Se você conhece esse líder é como Cristo? Amém. Se você não conhece esse líder, você tem uma visão dele, uma visão. Você não sabe o que ele é de verdade. Tem muita gente que eu admiro da internet que eu não sei como é que é de verdade. Então eu não ponho a mão no fogo. Põe a mão no fogo por ninguém, irmão. Né? Mas tem gente que você conhece, que você vai andando. Você sabe quem é. Porque é muito fácil também admirar o pastor da internet. O pastor, quando a gente vai batizar, a gente tem uma preparação rápida. Pelo menos quando eu fui batizar, a gente tem aquela preparação rápida do tem, né? E a moça que me preparou, eu achei isso muito interessante, que ela falou assim, eu nunca esqueci dessas duas coisas que ela falou assim, quando você tiver dúvida de como seguir, olha para Jesus, o que ele fez. Vai na Bíblia e olha, vê lá como ele fez, então pode. E segundo, aí entra nos ministérios. Vai olhando os ministérios aí. Mas é isso mesmo. Porque, irmãos, nós podemos, no meio de uma geração corrompida e perversa, nós podemos olhar para algumas pessoas e falar assim, poxa, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero me parecer com essa pessoa. Ainda tem grandes exemplos da fé. O livro Heróis da Fé não poderia ter terminado. É igual a gente fala, né? O livro de Atos, né? O livro de Atos não terminou. O livro Heróis da Fé também não terminou. Tem muita gente ainda que está gastando a vida pelo ministério. Tem muita gente que ainda ama de fato a palavra de Deus. Tem muita gente que ainda quer viver uma seriedade bíblica. E essas pessoas que querem viver a seriedade bíblica, elas podem falar para os liderados dela, me imitem. Não é isso? Agora, no 17, mais uma prova de cuidado do apóstolo Paulo para aquela igreja. A pergunta é, posso te imitar? Eu acho que eu não cheguei nesse nível, não. Daqui uns 40 anos, eu acho que pode. 17. Por esta causa vos mandei Timóteo. Quem era Timóteo? Daqui a pouco eu falo. Mas olha, ó, o próprio Paulo falou que é meu filho amado e fiel no Senhor. Irmãos, o maior apóstolo, o maior homem que pisou na terra depois de Jesus, vira para um liderado dele e diz assim, ó, ele é o meu filho, é um filho amado. E esse filho amado é fiel no Senhor. Fiel no Senhor. Timóteo encontrou com Paulo no começo da sua segunda viagem missionária. Está escrito na Bíblia, em Atos 16. Possivelmente na cidade chamada Listra. Dali para frente, Paulo começa a andar com Timóteo e discipular Timóteo. Só que Paulo não foi o primeiro a discipular Timóteo. Não foi Paulo que ensinou os caminhos do Senhor para Timóteo. Quem ensinou os caminhos do Senhor em casa, no dia a dia, foi a mãe Eunice e a avó Lloyd. Timóteo já tinha um berço cristão quando ele encontrou Paulo. E para que Timóteo não fosse causa de tropeço, porque o pai dele era grego, Paulo até circuncida Timóteo, mesmo que não tivesse necessidade neotestamentária para isso. Dali para frente, então, Timóteo começa a ser o principal discípulo de Paulo. Está com Paulo na segunda viagem, está com Paulo na terceira viagem, é o discípulo que Paulo escreveu as suas últimas palavras. Para ele, Paulo escreveu 2 cartas. E se voltarmos para Atos capítulo 19, é provável que Paulo tenha escrito essa carta, entregue a Timóteo, para que Timóteo entregasse a Corinto. Era alguém de confiança. Tanto é que Paulo deixou Timóteo pastor da maior igreja da Ásia Menor.
Timóteo foi pastor em Éfeso, uma igreja que Paulo demorou mais tempo para plantar. Em nenhuma igreja Paulo ficou mais do que em Éfeso para plantar 3 anos. E ali em Éfeso Paulo fica 3 anos, numa igreja da maior cidade, de uma das regiões mais importantes do Império Romano. E para aquele lugar, quem que eu vou mandar, hein? Não pode ser qualquer um, não. Eu vou mandar Timóteo. E aí você sabe por que ele mandou Timóteo. Ele mandou Timóteo porque Timóteo era fiel no Senhor. E aqui ele fala, ó, ele é o meu filho amado. Ele chamou a igreja de Corinto de filho, de filhos, né? Lá tem filhos. E chamou Timóteo de filho também. Mas aqui ele acrescenta, filho amado. É aquele que, quando eu estava quase morrendo, desculpe o anacronismo aqui, mas quando eu estava quase morrendo, Paulo escreve lá assim, né? Timóteo, vem me visitar. Eu estou sozinho. Somente Lucas está comigo. Traz os pergaminhos. Traz a capa. Traz-me João Marcos. É aquele que ouviu de Timóteo assim, ó. Foge dos prazeres da juventude. É aquele que ouviu de Paulo assim, ó. Tu, porém, fica firme em todas as coisas. Seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça a obra de um evangelista. Cumpra fielmente o teu ministério, Timóteo. É aquele que ouviu de Paulo, prega a palavra. É aquele que ouviu de Paulo assim, ó. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes e que sabe as sagradas letras. Para Timóteo. Timóteo significa... Esqueci. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Sabe o que significa Timóteo? Que honra a Deus? Então vou confiar em vocês. Que honra a Deus. E aqui ele diz assim, ó. Amado, meu amado, fiel no Senhor. O que significa Timóteo? Que honra a Deus. Esse Timóteo honra a Deus, ele é fiel ao Senhor. Irmão, tudo que um Paulo quer é um Timóteo. Tudo que um líder quer é um Timóteo. Nós temos um ministério aí para liderar. Nós estamos precisando de líder na igreja aqui. Deixa eu ver se eu acho Timóteo. É assim que o líder faz. Cadê os Timóteos? Cadê os Timóteos? Cadê os Paulos, né? Eu posso ouvir daí também, né? Cadê os Paulos? E eu jogo daqui, cadê os Timóteos? Eu sei se cadê Paulo? O que esse Timóteo vai fazer? O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Ou seja, esse Timóteo vai fazer com que vocês lembrem da minha palavra, do meu ensinamento, mas também da minha conduta. Irmão, Paulo não tinha vida presa com ninguém, ele era um exemplo. Paulo está falando assim, Timóteo, vai aí. Eu amo tanto vocês que eu exorto vocês. Eu amo tanto vocês que eu preguei para vocês. Eu amo tanto vocês que eu gerei vocês em Cristo. Eu amo tanto vocês que eu sou pai de vocês. Eu amo tanto vocês que eu envio Timóteo a vocês. Eu amo tanto vocês que eu quero que Timóteo lembre vocês da minha conduta e do meu ensinamento. Olha a prova de amor que Paulo está dando para aquela igreja, depois de arrancar o couro daquela igreja. E se você acha que está ruim o capítulo 4, você tem que ver semana que vem no 5. Porque Paulo está provando esse amor, está provando que ama essa igreja. E no capítulo 5? No capítulo 5 ele pega um membro da igreja e entrega a Satanás. Está no texto. Entendeu? Então, por amar vocês, a gente tem que corrigir vocês. Por amar vocês, às vezes tem que expulsar um irmãozinho da igreja. Eu nunca expulsei ninguém da igreja. Se eu não for expulso primeiro, eu ainda quero expulsar alguém da igreja, sabia? Fala assim. Irmãos, aí a gente fala assim, ó, pode expulsar alguém da igreja? 1 Coríntios 5 diz que sim. Mateus 18 diz que sim. Se tiver uma briga, não resolver entre eles. Se tiver uma briga, não resolver entre 2 ou 3. Se tiver uma briga e não resolver entre a igreja, aí você pode considerar gentil e publicano. Agora exclui, ó, o que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A gente pega esse texto e diz, não tem problema não, irmão, o culto está vazio, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Não tem nada a ver o texto. Não é isso que o texto está falando, não.
texto está falando de resoluções eclesiásticas. Mas é claro que Deus está onde tiver 2 ou 3, Deus está onde tem 1000, Deus está onde tem 1, Deus está onde tem ninguém, Deus está em tudo. Só que esse texto não está falando disso. Esse texto está falando assim, ó, o que ligados na terra, se tem um membro da igreja ligado na igreja, está ligado no céu. Mas se a igreja desligar um membro, está desligado do céu. É isso que significa esse texto. Aí como é que a gente usa esse texto? Liga meu carro zero aí, varão. Tá ligado? Tá ligado. Vocês lembram de uma igreja em Belo Horizonte que ficava cantando? Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito forte, Deus vai responder. Aquele que me fortalece pela sua fé é vencer ou vencer. Sabe qual que era esse? Vocês são tudo daqui? Da Lagoinha Mangabeira? Tem visitante aqui? Era a Quadrangular que fazia isso na minha época. Igreja do Evangelho Quadrangular. A corrente de ligar na terra. Liga na terra a sua bênção. Aí você tinha que pegar um irmão e ligar na terra o que você queria. Porque o que te ligados na terra será ligado no céu. Não tem nada a ver isso. O texto é, se expulsar irmão da igreja, está expulso. Está entendendo? E tem outro texto também de expulsão da igreja que eu estou esquecendo. 1 Coríntios 5, Mateus 18 e tem mais um. Tipo assim, se você expulsar um membro da igreja, você está condenando a pessoa em inferno? Não. Tanto é que em 1 Coríntios 5... não tem esse poder. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz, olha, você vai ser entregue a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo. É a mais... Nós vamos ver isso semana que vem. É literalmente isso que o texto diz. É a mais severa punição que uma igreja pode causar a um membro. Isso está dentro da doutrina da disciplina da igreja. Nós podemos disciplinar. Volta para a caldeira que você ainda tem que ser forjado. Tipo isso, mas um pouco muito mais grave do que isso. E tanto é que até situações assim podem ter volta, mudança. Porque na segunda carta, logo no início, Paulo fala, traz ele de volta para que ele não fique sobre tristeza sobre tristeza, tristeza sobre tristeza. Então, nós temos que ter muita, mas muita sabedoria para lidar com essas situações. Causa muita dor. Quem foi, talvez depois, não, quem foi nascido dentro da igreja, que é só Não, esse é caso extremo. Mas vamos deixar isso para a semana que vem, que é assunto da semana que vem. Caso extremo. Vamos lá, continuar. Finalzinho do versículo 17. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Agora olha que interessante isso aqui. Como por toda parte ensino em cada igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo fundou várias igrejas, mas o ensino era o mesmo. A doutrina era a mesma. Paulo não tratava a igreja de Corinto, aqui tem liberação para isso aqui, mas lá na de Filipos não tem não. A doutrina da Galácia é diferente da de Tessalônica. Não! Timóteo vai até Corinto para lembrar vocês a minha conduta e a minha palavra. Detalhe, o que ele vai levar para vocês aí é aquilo que eu ensino em toda igreja que eu vou. É aquilo que eu ensino em toda igreja que eu discipulo, que eu pastoreio, uma só doutrina. É claro que cada situação, cada região tinha o seu problema. A igreja de Corinto era devassa, promíscua. A igreja da Galácia era judaizante. Né? Então, cada igreja tinha suas dificuldades. Mas o ensino era o mesmo. Pastoreei na Pedreira, na favela. E hoje eu estou pastoreando no Mangabeiras. As pessoas perguntam assim, não, mas é diferente? Eu falei, pecador igualzinho. Os problemas que tem lá, tem aqui. O ser humano é a mesma coisa em qualquer lugar. O evangelho não muda. Não existe evangelhos. Pelo contrário. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo disse que se mudar a mensagem, que seja anátema. Que se for outro evangelho, anátema. Pregar para o rico é arrependei-vos. E para o pobre é arrependei-vos. Pregar para o rico, Deus salva. E para o pobre, Deus salva. É a mesma mensagem, é o mesmo evangelho. Por isso que Paulo está dizendo, a doutrina é a mesma. Nas igrejas que eu pastoreei, que eu fundei, que eu plantei. A igreja de Colossos, que eu lembro aqui agora, é a única que Paulo escreveu sem ter fundado. Muito provavelmente um homem chamado Epáfras fundou aquela igreja de Colossos, na Ásia Menor. Mas inspirada por uma igreja que Paulo fundou, a de Éfeso. Então Paulo tem moral para falar. 18. Alguns se ensoberbeceram. Esses alguns são os falsos apóstolos que Paulo cita na segunda carta.
Como se eu não tivesse de ir ter convosco. Ah, irmão, não tem aquele negócio. Quando o gato sai, fazem a festa. Perceba isso aqui. Paulo está dizendo, tem gente aí na cidade, na igreja, que está ensoberbecendo. Porque está achando que eu não vou voltar. Então está fazendo o que quer na igreja. Irmão, isso é o pior tipo de líder. É o pior tipo de membro. Que só faz o certo quando o pastor está vendo. Tem muita gente na igreja que faz isso, por exemplo, no emprego, no serviço. Enquanto o patrão está lá, é uma maravilha. O patrão saiu, é WhatsApp, internet, zoação, é bagunça, é tudo. E quando o patrão chega igual menino de escola, a professora sai para ir no banheiro, já viu a bagunça que virava a sala de aula? Vocês lembram? Na igreja não pode ser assim não. O pastor vai tirar férias. Chegou lá, já não tem nem culto domingo de manhã, né, Pedro? Não tem culto domingo de manhã, não tem culto domingo à noite, não tem mais nada, mudou a igreja toda. Como assim? Isso era aqui, ó. Paulo está dizendo, tem gente aí ensoberbecendo, está achando que a autoridade está com eles. Tá não, irmãos. É hierarquia nesse sentido. Irmão, todas as palavras que eu usar aqui tem um contexto. É hierarquia nesse contexto. Liderança. Eu não posso fazer o que eu quero. O Flavinho também não pode fazer tudo que ele quer. O André Valadão não pode fazer tudo que ele quer, porque tem um conselho. O líder de GC não pode... O que foi, Vitor? O líder de GC... Mas ele pode fazer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais ele pode. O líder de GC não pode fazer o que quiser no GC. Irmão, no começo, lá na minha conversão, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um pouquinho mais difícil. Eu sou um pouquinho mais difícil. Lá no começo da minha conversão, eu falava assim, não, meu GC vai ser diferente. O culto que eu prego vai ser diferente. Se vocês acham que eu sou chato, vocês tinham que me ver no começo da conversão. Lá no início. Eu falei, não, eu achava que eu era Martim Lutero. Eu vou reformar a igreja brasileira. É impossível. Está tão corrompida que é impossível. Impossível esse sistema deixar de ser isso aí. Só que você influencia pessoas. Você influencia pessoas. Lá eu achava assim, não, meu GC vai ser diferente. Ué, mas e o caminho da igreja? Irmão, tudo aqui dentro da palavra. A ordem de chegar aqui e bater nessa porta fora da palavra vai ficar da porta para fora. Aí eu também vou talvez ficar da porta para fora. Mas é Bíblia, Bíblia é Bíblia. Agora, o que for institucional, que não fere a Escritura, por que ser diferente? Agora, o que for institucional fora da Escritura, temos que ser diferentes. Amém? Não estou incitando aqui ninguém a virar placa. Isso aqui é Lagoinha até morrer. Nós estamos dentro de uma hierarquia. Só que o que tiver na Bíblia a gente segue. E o que não tiver, a gente não segue. Mas sem espírito de rebeldia. Tem ninguém rebelde aqui. Nós não somos rebeldes. Nós estamos debaixo de uma liderança. E lá na cidade de Corinto, alguns se ensoberbeceram. Como se eu não tivesse de ir per convosco. Mudaram tudo. Queria a igreja do jeito deles. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Olha isso. A igreja está cheia de problemas e Paulo está indo lá para corrigir a igreja. Você acha que Deus quer uma igreja ser corrigida? Você acha que Deus quer? Eu acho que Deus quer. Você acha que Deus quer uma igreja caminhando melhor dia após dia? Eu acho que quer. Só que eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza de nada que Deus quer para essa igreja aqui. Por isso que Paulo está dizendo, eu vou ir, mas só se Deus quiser. O que eu estou querendo dizer? Traduzindo, eu estou indo fazer algo certo, correto. Mas mesmo sendo algo correto, eu só vou se Deus quiser. Tem gente que fica assim, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. É se Deus quiser, irmão. Tiago 4, né? Vocês ficam falando aí, vamos comprar, vamos vender, vamos na cidade, vamos na outra. É só se Deus permitir. É só se Deus permitir. Queremos muitas células nessa igreja, se Deus permitir. Queremos muita gente nos cultos, se Deus permitir. Queremos mais um culto da semana. Imagina um culto fé. Culto fé. Terça-feira, aqui na igreja. Olha que benção aí, Vitor. Vitor, cadê o pessoal do louvor? Aí, cadê? Tem ninguém do louvor? Cadê o João?
Escala para terça-feira, João. Já está difícil domingo, de manhã e à noite. Agora nós vamos ter outro culto, João. Aqui, é bênção, não é? Ter mais um culto na igreja? É claro que é bênção. Mais uma chance de pregar o evangelho. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Entende? Quem está no controle da nossa vida é Deus, irmão. Paulo está dizendo, eu estou indo fazer algo certo. Se Deus quiser. 19, parte B. E então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Uai, tem muita gente, irmão, que fala demais. É bom na falácia, na palavra. Mas na presença, muda. Então Paulo está dizendo, eu estou indo aí. Se Deus permitir, eu vou ir. Aí eu quero ver o poder desses homens, dos ensoberbecidos. Por que Paulo está falando assim? Porque Paulo se sentia melhor do que os outros? Não. Porque Paulo estava indo no poder de Deus. E qual era o poder dos ensoberbecidos? Qual era o poder dos vaidosos? Qual era o poder dos prepotentes? Paulo está indo no poder de Deus. Ok? 20. Porque o reino de Deus, a cultura do céu, o governo de Deus, consiste não em palavras, mas em poder, em vida, em autoridade, em feitos. Como é que eu sei que eu estou no reino de Deus? Eu sou um obreiro do reino. Como está a sua vida? Qual é a autoridade da sua vida em Deus? Quais são os seus feitos? O que você tem feito em Deus? Mostra se você está no reino de Deus. O que você tem feito para Deus? Mostra se você está no reino de Deus. Barulho todo mundo sabe fazer, irmão. Barulho, movimento, todo mundo sabe fazer. Agora, o que desse barulho é poder de Deus? É diferente. 21. Que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aí Paulo joga a responsabilidade para os coríntios. É como se diz assim, não depende de mim, depende de vocês. O que vocês querem, vara ou mansidão? Então, durante a semana, a gente vai percebendo o que está acontecendo na igreja. O que está acontecendo na igreja. Aí chega domingo aqui com a vara, o membro reclama. Ué, mas vocês que pediram. Pastor, o senhor pegou pesado. Mas foi vocês que pediram. Como é? Quanto que nós pedimos? Ah, quando você brigou com o irmãozinho na segunda-feira. Ah, quando você tratou mal sua esposa na terça-feira. Ah, quando você xingou o membro na quarta-feira. Ah, quando você falou palavrão na quinta-feira. Aí chega no domingo, tem que receber o que aqui na igreja? Vara. Tem que apanhar no culto. Sair torto, arrebentado. Agora, passou a semana inteira crente. Aí recebe uma palavra de consolo. Uma palavra de graça. 90-10, né? Como assim? Muito mais porrada. Não, então o que que isso significa? Então o que que isso significa? O que que isso significa? Que é o seu propósito, você já falou. Em outro contexto. O que eu estou falando aqui. Então a igreja está precisando de correção. Mateus, você sabe quantos anos Paulo tinha? Não. Eu fico impressionado com a maturidade dele de ver quem está na falácia e quem tem virtude. Sim, eu entendi a pergunta, é verdade. Não é conviver? Eu vejo na internet também, eu acho bacana. Mas eu não convivo com pessoas, não sei nada da vida delas. O convívio entre irmãos, igreja, tudo faz a gente conhecendo, amadurecendo. Claro, com certeza. Não é esse o nome da missão da igreja? Efésios 4. Não tem que estar na igreja. Não, Efésios 4. Mas a gente, um irmão junto com o outro caminhando. Claro, Efésios 4 mostra isso. Que Deus... Os Paulo da igreja pra gente seguir. Tem que peneirar. Se você peneirar, irmão, se você peneirar bem, pode ser que você quase encontre um Paulo. Eu gosto da Lagoinha, por isso você falou, tem conselho. Funciona como uma empresa, eu acho que tem que ser. No CNPJ, né, que você está dizendo? Na instituição. Na instituição, porque isso é organização. Uma instituição desse tamanho, sem essa organização, não funciona. E eu vou falar para vocês que com a saída do pastor Márcio e com a entrada do pastor André, a organização está assim, infinitamente superior. O negócio está apertando. Está estruturando. Quem não quer, quem está brincando, quem está roubando a igreja, quem está mentindo, quem está querendo muito poder, está saindo fora. Está saindo fora. E é bom acontecer isso. É bom acontecer isso.
Porque antigamente, cada um tinha seu estatuto, cada um tinha a sua decisão, cada um fazia o que queria. E agora estabeleceu algumas regras, né? Fechando esse parênteses, finalizando aqui, o que vocês querem? Vara ou mansidão? Vou pôr no grupo lá, enquete. Irmãos, essa semana, sejam sinceros. Pancada ou alívio na palavra, né, irmãos? Mas não precisa disso, sabe por quê? Porque Deus direciona. Deus direciona. Quantas vezes a gente prega no GC, no culto, e a pessoa chega, pastor, exatamente aquilo que eu vivi. Exatamente aquilo que a gente orou. A Bebete fala direto comigo. Pastor, a mensagem foi exatamente o que nós oramos. O direcionamento da oração. Deus é o dono da igreja. Deus é o controlador da igreja. E Ele sabe o que nós precisamos, se é vara ou consolo ou mansidão. Cada semana a gente vai tendo que ter alguma coisa, né? E o último versículo aqui do capítulo 4 é interessante porque ele introduz o capítulo 5. E quando Paulo diz, é vara ou mansidão? Logo no capítulo 5 a gente aprende que ele foi com vara. Por que com vara? Porque um dos piores pecados daquela igreja, veremos na semana que vem, era o homem se deitando com a mulher de seu pai. Então Paulo tem que corrigi-lo por causa disso e entregá-lo a Satanás, expulsando ele da igreja. Um dos textos mais pesados do Novo Testamento aí. Amém, gente? Amém. Vamos orar então para a gente encerrar? Quem vai orar? Deixa eu ver. Ora aí, X, por nós.